Escutamos, amados irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos tantos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Amados, nesse tempo da Quaresma, no qual nós somos convidados a uma busca constante, diária, pela nossa conversão, mas é lógico que essa busca diária e constante faz parte da nossa vida ao longo da história da nossa vida até o fim. Mas nesse tempo da Quaresma nós tomamos mais consciência, intensificamos essa nossa busca por meio do jejum, da esmola, da oração, para chegarmos exatamente a esse processo de transfiguração, de mudar, de fazer exatamente com que aquilo que de uma certa forma era essa nossa forma, né, infelizmente por causa do pecado original ali, a natureza decaída, deixar Deus transformar, Deus mudar, fazer com que aquilo que está dentro venha para fora, né? Não é à toa quando Moisés subiu ao monte, as pessoas olhavam para o rosto de Moisés e aquele rosto brilhava. Por quê? Porque a experiência que ele teve pessoal com Deus transfigurou o seu rosto, mostrou exatamente essa luz que estava no seu interior. E amados, exatamente o que acontece hoje com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que mostra, que revela a sua glória aos seus discípulos mais próximos. Ele poderia levar os 12, mas existiam ali 3 que eram mais próximos do Senhor, estavam um passo a mais, e é por esse motivo que Jesus lhes revela a sua glória. Mas também existe um outro motivo pelo qual nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo quis mostrar ali a sua glória através desse momento da transfiguração. Por quê? 6 dias antes, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo começou a perguntar aos seus discípulos: dizem por aí ser o Filho do Homem. E aí muitos disseram muitas coisas. Pedro então, iluminado pela sabedoria divina, pelo Espírito Santo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus então disse: Muito bem, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Espírito do Senhor. Por isso eu te confio as chaves do reino dos céus, como que ligadas aqui na terra será ligado no céu, como que desligadas aqui na terra será desligado no céu, né? Sobre essa pedra, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Só que depois disso, Jesus então disse: Agora então, vocês podem ouvir o que eu tenho para dizer. O Filho do Homem vai sofrer muito, vai padecer na mão dos homens, vai ser entregue, vai sofrer muito e vai passar pela morte. Morte bem criminosa, ou seja, morte de cruz, morte muito cruenta. Pedro, quando ouviu isso, recusou e disse que, e até de uma forma conjurando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Repreendendo de forma veemente, dizendo que Deus não permite um negócio desse, isso não é de Deus, isso não, o que está acontecendo, o que essa fala sua, e começou de uma certa forma a não aceitar. Pois bem, na verdade a resposta para isso não foi no momento que Jesus também revelou o que estava acontecendo com Pedro naquele momento. Pedro, agora não foi o Espírito Santo de Deus que revelou isso, não. Agora foi a carne, pior ainda, o próprio inimigo, que está saindo da tua boca, não provém de Deus. Por quê? Porque há uma rejeição. Quando está exatamente no momento de glória, no momento maravilhoso da nossa vida, está tudo bem. Mas quando vem a cruz, quando vem o sofrimento, nós temos uma tendência a rejeitar isso. E até de uma certa forma questionar Deus. Até de uma certa forma não ouvir, tapar os ouvidos, né, para a voz de Deus. Por esse motivo que a grande resposta para esse momento foi acontecer no momento da transfiguração, quando Pedro disse, né, que quando teve aquela visão maravilhosa, no qual Jesus estava ali transfigurado, e ali estavam também Moisés e Elias, uma visão do céu. Moisés e Elias representando ali a lei dos profetas, e Pedro, vendo tudo isso, com medo, como os outros 2 discípulos também estavam, disse: É bom estarmos aqui, Senhor. Apesar de eu entender muita coisa do que está acontecendo aqui, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, outra para Elias, outra para ti. Vai dizer as Sagradas Escrituras, ele não sabia o que dizer, porque estava com medo.
estava ali, né, completamente espantado diante daquela visão. Amados, naquele momento vem então a resposta. Então, vem uma nuvem do céu, como aconteceu no Antigo Testamento, naquelas manifestações da teofania de Deus, a manifestação de Deus, e ali então uma voz que dizia: eis o meu filho muito amado, no qual coloco todo o meu bem-querer, escutai o que ele diz. Ou seja, não rejeite o que ele fala, não rejeite quando ele fala da glória, não rejeite o que ele fala das coisas do alto, não rejeite quando ele fala a respeito exatamente de toda a promessa que ele tem para a nossa vida, mas não rejeite também o preço disso, que é a cruz. Não tem como chegar na glória sem a cruz. Não tem como chegar ao cumprimento da promessa se não tomar a cruz e seguir nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, é lógico que existe uma renúncia que talvez seja a mais difícil de todas, e esse é exatamente o grande desafio de cada um de nós, a nossa própria vontade. Sacrificar no altar do nosso coração a nossa própria vontade, para que a vontade de Deus se manifeste plenamente na nossa vida. E aqui então eu pego aquilo que é a primeira leitura de hoje, que é maravilhosa. No momento em que o nosso Senhor chama aquele que vai se tornar o Pai da fé, aquele que vai se tornar necessariamente aquele pelo qual Deus vai abençoar todas as nações, o germe pelo qual vai nascer o povo eleito de Deus. Até então existiam povos politeístas que adoravam vários deuses falsos, mas agora Deus chama um homem para que a partir desse homem seja gerado uma nação, gerado exatamente um povo que iria adorar o Deus único e verdadeiro. Portanto, o que Deus iria confiar a esse homem não era pouca coisa. O que Deus tinha para esse homem era algo muito grande. Era exatamente o que ia marcar a história da humanidade. Por esse motivo, repete comigo: quanto maior aquilo que Deus confia, a missão, o chamado, o ministério, maior também é a prova. É proporcional. É por esse motivo que aqui então Deus chamou Abraão para sair da sua parentela, da sua casa, já com 70 anos ou mais, e ali então ele vai para a terra que Deus o envia, ele obedece a Deus. E ali então, todas as vezes que ele ouviu e obedeceu essa voz, ele percebeu: olha, Deus está cumprindo tudo aquilo que ele me disse. E aí de repente então ele ouve a voz de Deus novamente. E Deus disse para ele: pega o teu filho Isaque, teu filho único. A palavra, o nome Isaque significa sorriso, filho, sorriso. Pega a tua alegria, a tua felicidade, hoje entre aspas, a tua razão de viver, e oferece em sacrifício. Amados, como volto a dizer, hoje talvez o Isaque que Deus peça exatamente para nós é essa disponibilidade total a Ele, esse holocausto total de oferecer a nossa própria vontade, sacrificada no altar exatamente do nosso coração, para que plenamente se realize a vontade dEle na nossa vida. Cada um sabe aquilo que Deus nos pediu, cada um sabe o que temos que sacrificar para realizar aquilo que Deus nos pediu. Mas voltando exatamente a Abraão, nós percebemos que naquele momento Abraão, é lógico que de uma certa forma poderia ter tido a tentação, como Pedro, quando ouviu Jesus falando a respeito da cruz, de falar: Senhor, vamos falar sobre esse assunto depois, isso eu não quero ouvir, isso está errado, tem alguma coisa, isso não é o Deus falando comigo de jeito nenhum. Ele poderia ter a tentação de fazer isso, mas no entanto, ele ali ouviu a Deus, sabia, já conhecia a voz do Senhor e obedeceu. Por mais duro, por mais sofrido, por mais que fosse para ele o pior que Deus poderia pedir,
pegou, né, o seu filho único, pegou a lenha, sem entender por que Deus estava pedindo isso, mas ele foi para obedecer. Pegou a lenha, pegou ali o seu filho e foi, andou 4 dias para chegar no monte. E dali então, quando ele foi para sacrificar o seu filho, nós conhecemos a história, mas antes disso, o filho de Abraão, Isaque, perguntou para ele: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? Amados, naquele momento, com certeza Abraão ali falava com Deus, perguntava para que de tudo isso, mas ao mesmo tempo se colocava dizendo: eis-me aqui. E ali ele responde ao seu filho, algo que não provém da carne, não provém de alguém que de uma certa forma está ali destruído por dentro para fazer aquilo que Deus pediu. Ele disse: Yahvé irei, ou seja, Deus proverá. Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. E amados, é interessante que essa subida no monte, como nós vemos também o momento que Jesus pega os seus discípulos e sobe no monte, representa para nós, e isso dentro das Sagradas Escrituras é um símbolo para representar para cada um de nós, para mostrar para cada um de nós, na verdade, que essa subida no monte não é um lugar físico, não é necessariamente só a pessoa que sobe ali no monte para que possa estar na presença de Deus. Não, o monte para nós representa exatamente o momento que nós saímos da nossa visão terrena, humana, que não compreende todas as coisas, que é muito limitado para compreender todas as coisas, e entramos exatamente na visão de Deus. Faz com que nós possamos sair da planície, simplesmente viver uma vida na carne, e começamos a viver exatamente a visão espiritual, o momento em que ali, de uma certa forma, nós nos deixamos guiar pela fé. Que momento é esse? O momento em que nós estamos em oração de verdade, porque tem muita gente que pode vir participar da igreja, estar ali no monte, que é o momento alto, ápice da nossa fé, mas estar na planície, porque é um estado, não é um local. Porque eu acho interessante que às vezes o pessoal fala: vamos fazer campanha, não sei o que, vamos subir no monte, e lá no monte Deus vai ouvir a gente. Mas, amados, não é um local físico, é exatamente o estado. E esse estado é determinado pela minha intimidade e entrega no meu momento de oração. Aqui está esse local privilegiado da presença de Deus, que acontece na minha alma, acontece na sua alma, no momento em que nós realmente estamos diante de Deus por meio da oração. E amados, é por meio da oração que nós vamos conseguir compreender certas coisas que Deus nos pede e vamos obedecer. É por meio da oração que nós vamos conseguir superar certas situações da nossa vida e temos a coragem muitas vezes de dizer nosso sim para Deus e dizer não ao pecado. É por meio da oração que cada um de nós vamos conseguir ter forças para suportar aquilo que Abraão passou, a prova. E Deus prova. E é interessante percebermos que, como eu disse, é proporcional àquilo que Deus tem para realizar na vida daquela pessoa. A prova é proporcional. Aí tem alguns que eu ouço de vez em quando, a pessoa diz: olha, padre, eu não sei se realmente essa questão da prova é de acordo exatamente com aquilo que Deus tem para a vida daquela pessoa. Eu acho que Deus está me confundindo com Arthur Schwarzenegger, está confundido com Rambo, confundido exatamente com alguém muito mais forte que eu. Eu não estou contra isso não. Ô louco, olha que Deus está me confundindo. Amados, Deus sabe, repete comigo, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Por isso se entregue. Ou seja, se abandone sem reservas aquilo que Deus tem para realizar na tua vida. E aceite exatamente tudo aquilo que provém dele. Porque tudo que provém do Senhor será exatamente para o nosso crescimento. Em todos os sentidos. Pois bem,
Quando então Abraão vai para sacrificar o seu filho, na verdade, Deus diz: não, não é isso, não sacrifica o teu próprio filho. E quando Abraão olha para trás, ele vê então aquilo que ele havia dito: e a velha, Deus vai prover o cordeiro para o sacrifício. E amados, nós só conseguimos entender tudo isso quando nós entendemos qual que é exatamente o propósito de tudo isso, o propósito da prova. Tem 3 motivos poderosos que o Senhor nos mostra porque Ele nos prova. O primeiro motivo é que cada um escolhe aqui na terra o grau exatamente de felicidade que vai experimentar em Deus. Ou seja, aqueles que são mais generosos, que se doam mais, que têm a coragem de ir além, esses ali vão gozar de um grau de felicidade e bem-aventurança maior. Aqueles que têm a coragem de ter uma doação, um holocausto total ao Senhor, vão experimentar exatamente esse grau de felicidade maior. O motivo talvez não seja o maior, mas é o motivo pelo qual Deus prova. O segundo motivo pelo qual Deus prova a nossa fé é para gerar, através da prova da fé, as virtudes, que só podem ser geradas por meio da prova. Ou seja, para que nós possamos obter uma fé expectante, uma fé que crê mesmo diante de qualquer desesperança, como Abraão, existe a prova da fé. Nossa fé será provada para gerar isso. Para que nós possamos ter mais paciência, e como eu disse na homilia ano passado, não adianta querer enganar a Deus, para ser um pouco de paciência, porque vai haver situações que vai exigir muita paciência. Deus vai colocar pessoas e situações que vão exigir de você paciência. É por esse motivo que é dessa forma que Deus vai gerar essa paciência no teu coração por meio disso. É por meio da prova que surgem as virtudes. E o terceiro motivo pelo qual Deus prova a cada um de nós é porque existe algo que não pode ser gerado pura e simplesmente quando Deus cria a cada um de nós. É algo que vai acontecer por meio do processo da entrega, do dia a dia, porque nós vamos aprendendo a amar mais a Deus e melhor a partir do momento que necessariamente nós passamos por situações que vão gerar exatamente esse amor incondicional a Deus, independente se está tudo bem, eu amo e rezo, eu busco a Deus, independente se está tudo mal, se está acontecendo alguma situação difícil, eu vou continuar amando, rezando e buscando a Deus. Porque existem 2 tentações que nós podemos passar na nossa vida para não rezar. Primeira é quando tudo está bem e a gente deixa a oração no último plano. Eu vou curtir esse momento. Depois eu tenho tempo para isso, eu vou rezar depois. Aí quando você vai rezar somente a oração de Pedro no Horto das Oliveiras. Você vai dormir, não vai rezar coisíssima nenhuma. Segundo motivo, segunda tentação que nós podemos passar é quando tudo está mal, está difícil. Aí você diz: estou tão mal, nossa, está tão difícil hoje, não vou rezar não. As 2 tentações que nós podemos passar para não rezar. E ao contrário, Deus quer gerar em nossos corações esse amor incondicional e constante. Isso não tem como necessariamente a pessoa nascer com isso. Isso vai sendo gerado ao longo da história da perseverança de cada um. Isso vai gerando em nossos corações. Por esse motivo que Deus prova, e para que aquele que ama mais, Deus confie mais. Por isso que na nossa comunidade é assim: o grau exatamente de consagração da pessoa não é determinada pelo tempo, não é determinada exatamente qual a função que ele exerce na comunidade, é determinada pelo amor. O corpo ama, quem ama mais, Deus confia mais. E é por isso que Deus confiou a sua igreja a Pedro, quando Jesus diz: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas mais do que esses? E Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E amados, quando então Abraão passa por aquele momento de prova, confia em Deus e entrega o seu tudo,
ali então Deus diz para ele: pois portanto, Abraão, você não negou exatamente o teu filho único, você não teve coragem de entregar o teu tudo para mim, todas as nações da terra serão abençoadas por tua causa. Necessariamente eu vou te confiar uma grande nação, eu vou te confiar exatamente uma terra prometida. Ou seja, a partir do momento em que passamos pela prova, Deus então confia. Se nós somos fiéis em pouco, Deus vai nos confiar muito mais. E amados, quando nós olhamos para isso, nós entendemos melhor exatamente o momento da transfiguração. É como se Jesus estivesse mostrando para os seus apóstolos: olha, vai ter cruz sim, vai ter sofrimento sim, vai ter dor sim, mas vai lá no fim, vai valer. E a gente fica muito preso nas compensações e gratificações que nós podemos receber aqui, mas no entanto perdemos o foco muitas vezes por causa dessas gratificações e compensações que nós recebemos aqui, que Deus às vezes nos confere, que a Deus às vezes nos confia sim, para mostrar como sinal, placas que indicam: olha, no fim tem algo muito maior do que isso. Isso aqui na verdade é só uma amostra grátis de toda a felicidade, de toda a bem-aventurança que eu tenho para te dar. Só que você não pode ficar preso nisso. São só placas que indicam na verdade a bem-aventurança maior. Depois da cruz vem a ressurreição, depois do sofrimento e da dor vem a glória. E é por esse motivo então que vale a pena pagar esse preço. Vale a pena nós estarmos dispostos a dar o nosso tudo para Deus. Tem uma música que eu gosto muito e eu acho linda, maravilhosa, é antiga na verdade essa música, que diz assim: renunciar e ter mais, perder para ganhar, aceitar teus planos. Vale a pena renunciar a nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus, porque aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que eu tenho, planejo muitas vezes para mim. E é exatamente nesse sentido que Jesus então mostra ali a glória. Só que para isso nós temos que aprender a ouvir a Ele, como Pedro ali ouviu o momento em que Deus ali disse: olha, esse é meu filho muito amado, escutai o que Ele diz. É necessário nós aprendermos na verdade ali a ouvir a Deus, mesmo quando Deus fala de cruz, mesmo quando Deus fala de sofrimento, mesmo quando Deus fala exatamente das situações mais difíceis. Porque se Ele confiou e permitiu, Ele também dá força para que a gente possa passar e superar tudo isso. Deus jamais permitiria algo que está acima exatamente das nossas próprias forças. E Deus ali nos capacita para que nós possamos também enfrentar tudo isso. E é por isso, amados, que depois exatamente daquele momento que Jesus se transfigurou, no momento que eles viram aquela visão entre Moisés e Elias, e o que eles falavam ali, por isso que na verdade esse evangelho também fala sobre cruz. Por quê? Porque ali conversavam, estavam ali a lei e os profetas, Moisés e Elias, falando exatamente a respeito de tudo aquilo que Jesus iria passar, mas já mostraram qual vai ser a consequência disso, o fruto disso depois. Amados, às vezes nós queremos muitas coisas de forma imediata, queremos que as coisas aconteçam de repente, acostumamos nessa vida de conforto que de uma certa forma traz aquela consequência muitas vezes imediata. As pessoas estão acostumadas exatamente a ter as coisas de forma imediata e não estão dispostas muitas vezes a passar por um processo, mas para chegar lá muitas vezes é necessário um processo. É por isso que para ter um filho saudável muitas vezes passa pelos 9 meses de gestação. Muitas vezes, para que você possa colher o fruto daquela planta, você vai ter que cuidar daquela planta durante muito tempo, para que depois você possa ter os frutos necessários. E se a gente quer as coisas no nosso tempo, no nosso momento, muitas vezes nós vamos colher um fruto amargo, difícil, daquilo que realmente, daquilo que cada um de nós simplesmente desejamos, não aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, porque não sabemos respeitar, às vezes, o tempo, o momento, aquilo que realmente é a vontade de Deus para a nossa vida.